Olá, seja bem-vindo a mais um Lint Sites, o seu podcast sobre jurídico, negócios e carreira. Eu sou o Matheus da Lint e hoje eu estou aqui gravando diretamente de um lugar incrível, um marco, uma referência no mercado financeiro, a sede do BTG Pactual, para conversar com uma pessoa que é o que há de mais estratégico entre o cruzamento do jurídico, suprimentos e negócios. Ela que já teve uma carreira passando por grandes escritórios como Opus Blum Advogados e também teve uma excelente carreira dentro do Banco Itaú e que hoje ocupa o cargo de diretora de contratos aqui do Banco BTG e também do Banco Pan. Uma pessoa que eu recebo com muito carinho aqui. Lívia Jorge, seja bem-vinda ao Lint Insights. Obrigada, Matheus. Muito prazer estar aqui com vocês. Que legal, Lívia. Super obrigado por aceitar o convite. É um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Tem um monte de coisa aqui pra gente falar. Eu tenho certeza que todo mundo que nos assiste deve ter muita curiosidade como é o universo, né, de um grande banco como o BTG e saber também como é a rotina, né, de uma diretora de contratos, né, de um banco como esse. Lívia, a gente tem um monte de coisa para te perguntar, tá bom? Vamos lá. Curiosidades aqui em geral, mas aqui eu queria começar essa conversa com você falando muito sobre a sua trajetória, que foi uma trajetória assim muito estratégica, muito diferente e poderosa. Então, você começou ali no jurídico tradicional, né, passou por um escritório de advocacia super bacana, como é o Opus Blum, e depois você migra com muita força já para o negócio ali, para uma área estratégica que foi compras, né, gestão de terceiro. E como que foi esse movimento na sua carreira? Como advogada, você começa a sua carreira pensando em tudo que é de tradicional. Então, eu fui trabalhar em escritório, logo depois eu fui para o Banco Itaú, mas eu fui para o jurídico tradicional do Banco Itaú, na área de contencioso civil. A minha formação de estágio toda foi no contencioso. E aí, alguns anos no contencioso, eu olhei ali que eu consegui perceber, que eu acho que também é algo raro as pessoas olharem, que o meu potencial ali não estava valorizado, e eu sentia muito que as coisas giravam em torno das mesmas coisas, né? Elas não andavam, e que eu não vi o resultado do meu trabalho. E eu acho que é muito do contencioso, porque é judiciário, e eu tinha uma coisa que eu precisava fazer e ver o resultado. E aí eu parei para pensar mesmo, comecei a pensar, eu falei, será que eu tenho que estar aqui? Não foi nem pensando em sair do jurídico, foi pensando na área jurídica. E aí eu comecei a pesquisar, o que eu posso fazer? E a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, cara, eu acho que eu tinha que ir para uma área consultiva. Legal. E aí foi o primeiro estalo que me deu, eu falei, eu vou para a área de contratos. Uhum. E aí foi um movimento foi muito engraçado, porque foi muito natural e os timings foram perfeitos. Eu fui fazer pós-graduação em contratos, eu pesquisei também, fiz uma pesquisa enorme, vi uma pós-graduação no INSPER. Por que eu gostei? Baita escola. E eu vi que não era só direito, eu vi que o primeiro ano era voltado à administração de empresas, matérias fora do direito, isso já me interessou. E aí eu me matriculei na pós, eu ganhei a bolsa dessa pós no Itaú. Olha que legal. E aí, no mesmo tempo que eu ganhei a bolsa, eu li uma vaga, eu estava de férias, eu li uma vaga, estava escrito analista de contratos fora do jurídico. Eu falei, eu vou me candidatar para essa vaga. E me candidatei, passei, saí do jurídico do banco, e assim, foi um negócio, um movimento que as pessoas não costumam fazer, de sair ao contrário, a estarem nas áreas de contratos. Eu lembro até hoje que todo mundo falou assim, mas você vai deixar de ser advogado? Você sentiu um julgamento? Muito! Você vai ser analista, porque era analista júnior, não advogada júnior. E todo mundo falou, o que você vai fazer? Eu falei, gente, e eu gostei da entrevista, eu gostei da área, era dentro da área de compras. E aí esse movimento foi um movimento que mudou a minha carreira. Eu entrei, isso há mais de 10 anos atrás. E ali foi onde eu vi que eu falei, cara, aqui é o lugar. Porque assim, quando o movimento aconteceu, eu comecei a trabalhar, eu falei, é aqui que eu devia estar. E foi nesse lugar que talvez você, pelo que eu tô entendendo, você sentiu que ali você poderia impactar mais os resultados, né? Total. Ver o seu trabalho acontecendo. É não só impactar o resultado, como eu comecei a ver o banco como o negócio. Eu ficava muito limitada ao direito, aos processos, e ali eu comecei a ver o que o banco queria, o que o negócio queria, o que era o resultado do banco. Eu lembro até hoje os primeiros calls de resultado, que daí você tá mais perto do negócio, você vê call de resultado, e você entende por que o banco funciona daquele jeito. E cada coisa que eu fazia, cada contrato, eu sabia o porquê eu estava fazendo. Excelente. E aquilo começou a me dar um prazer muito grande de trabalhar e de ampliar. E eu fui ampliando cada vez mais meu escopo de trabalho. Fantástico.
E esse é um depoimento muito legal que a Lívia está dando aqui, porque quantas pessoas muitas vezes têm medo, né, de fazer essas transições. Muito. Dentro, né, das suas carreiras, acha que vai estar regredindo, acha que vai perder, ali, mas eu sou advogado, eu tirei o AB, quando na verdade isso é só uma parte, né, da carreira. Exato, exato. E eu tenho certeza, enfim, a Lívia não seria quem ela é hoje se ela não tivesse feito esse movimento. Sim. Então, é uma coisa legal de se pensar. Sim. Lívia, eu vi ali pela sua carreira, né, que depois que você fez esse movimento, né, acho que também muito por encontrar aquilo que você gostou e você começou a ver, começou a ser meteórico a sua carreira, você foi crescendo rapidamente ali, e você já passou depois, né, de um tempo ali já a liderar, né, já tá à frente ali de estruturas, o que foi muito legal. E depois do Itaú você já veio direto pro BTG. Eu fiquei 10 anos no Itaú, na área de compras área de contratos e compras foram 7 anos, e foi onde eu cresci, assim, também intelectualmente foi onde eu ampliei a minha cabeça, meu modo de ver, onde eu trabalhava, e aí depois de 10 anos eu vim pro BTG. Legal. E aí quando você vem pro BTG, você já vem com o desafio de estruturar a área de contratos? Não foi direto o desafio de estruturar a área de contratos também. Eu vim para o BTG para uma vaga. Eu já entro aqui como uma vaga de especialista. Até então eu não tinha diretamente o plano na minha entrada aqui de gestão de pessoas, mas eu entrei na área e nisso a líder da área sai da área de contratos. Então foi também um susto que eu entrei para uma coisa, mas assim, são aqueles sustos que te levam, que daí te levam lá pra cima mesmo. Foi o maior e o melhor desafio da minha carreira foi entrar aqui no BTG. E aí eu chego, aí tem a área de contratos para eu assumir, uma equipe que já estava aqui, e aí você vem com uma visão, eu tinha uma visão muito de tecnologia, isso foi muito do que eu trouxe do Itaú, de tecnologia, de eficiência operacional, de olhar, e aí eu olhei a área de contratos, tudo que existia, eu falei, cara, aqui tem um mar de oportunidades. Legal. E aí foi quando eu já comecei a mapear, assim, eu cheguei e falei, cara, a gente pode melhorar isso, vamos mudar aqui eu acho que a gente pode fazer diferente. E aí foi quando tudo começou. Tudo começou aqui. Legal. Você falando aqui, ressoa muito a minha mente, né, aquela ideia que a sorte ela é o misto, né, de preparo e competência, né? Então, a líder do time saiu, você tá ali de forma oportuna. Exato. Com a competência, tá no lugar certo. Com certeza. E naturalmente isso acontece, né? Então, que legal, Lívia. Todo o preparo que você teve antes, né, fez sentido nessa hora. Que coisa incrível. E assim que você entra, né, fazendo já todas essas provocações dentro do banco, enfim, vendo que podia ser feito ali, quais foram esses principais desafios que você encontrou, assim, culturais, operacionais? Eu acho que teve ambos os desafios. A cultura do BTG é uma cultura muito forte. Quando me falavam, eu até pensava, nossa, é um jargão. Não sei se é tão... Mas não é. Aqui é um banco de cultura muito, muito forte e uma cultura muito boa de resolução, uma cultura de praticidade. Você assume o risco, mas você pode assumir o risco, mas você está aqui com o mar aberto para criar. Então, eu acho que isso foi onde teve o principal... As minhas habilidades foram assim, é aqui que você vai desenvolver. E aí o desafio foi exatamente chegar numa equipe que era uma equipe que já tinha muitos anos de contratos, então, e é super normal, você tá muitos anos numa companhia, você acha que as coisas não podem mudar, porque você tá muito acostumado, então a cabeça nova chega. Então foi colocar na cabeça deles do tipo, a gente pode mudar, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, vamos fazer isso daqui acontecer. E aí esse foi um desafio muito grande e o desafio de também chegar nova e ter... Eu tenho área de contrato, eu atendo o banco inteiro, né? Todo tipo de contrato de back-office, qualquer área queira fazer, eles vão falar comigo. E fui eu me colocar a minha cara, falar que eu era uma pessoa nova e que ia dar tudo certo, que talvez vocês iam sofrer um pouquinho no começo, mas depois ia ficar bem melhor. Então, esse desafio também de conquista mesmo, de confiança. De confiança do pessoal foi bastante grande. Foi assim, um desafio absurdo. Acho que entrar no BTG foi de longe o maior desafio da minha carreira. Mas foi muito legal. Legal. Lívia, que história bacana. E assim, me parece... Quanto tempo você já está aqui no BTG ao todo? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E como que você, pessoalmente, assim, se conecta com essa carreira? Porque eu olho para você hoje, assim, você reflete o BTG.
Parece que você nasceu pra estar aqui. Pra estar aqui. Exato, assim. Sim. Porque tem profissionais que a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa é muito a cara dessa empresa. Sim. E você reflete os valores do BTG, né? Sim. Então, assim, eu queria também que você pudesse contar aqui pra gente, assim, como que você se conecta pessoalmente, assim, com a cultura do BTG? Eu acho que a cultura mais forte aqui, que também eu falo que eu achava que, nossa, pode ser um jargão, mas é muito real, é a cultura de dono. Aqui a gente, quando falavam isso pra mim, eu falava, nossa, mas o que é isso? Me dá muito, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fiquei limitada ao que tá no meu escopo, ao que tá aqui no meu alcance. Eu gosto de olhar tudo, eu gosto de ter ideias novas, entender como uma coisa conecta com a outra, e aí aqui isso é muito valorizado, e é onde eu consegui fazer várias coisas, eu tenho essa atitude de dono, eu gosto muito de ir além do que eu tô olhando. Essa é a provocação que eu mais faço pro meu time, sempre, olhar de dono. Gente, para de se limitar, não é só o contrato, não é porque vocês são advogados, vocês têm que olhar só o contrato. Sim. Vamos pensar no banco, vamos pensar que isso impacta no negócio, vamos entender mais o negócio do cara, por que a gente está contratando isso? Pô, isso daqui a gente tem que pensar melhor, porque é o cliente que vai usufruir desse serviço. Imagina se dá algum problema, vamos deixar o negócio mega amarrado. Então, esse meu perfil. É o meu perfil prático, é o meu perfil resolutivo, e é esse meu perfil de que me dá o desafio, eu vou pegar pra mim, eu vou fazer o melhor e eu vou expandir se eu puder. Eu acho que isso no BTG é isso que conecta forte. Muito a cultura do BTG, né? É muito, muito. E eu gosto disso, assim, aqui. Legal. Aqui isso é muito forte, as áreas têm uma autonomia muito grande, as coisas aqui são numa velocidade assim, incrível, você quer implementar isso, você conversa com fulano, conversa com ciclano, e aí o cara da tecnologia tá engajado com você, o cara do compliance, você conversa, e cara, vamos fazer acontecer? E acontece, acontece no tempo recorde, Exato, dentro da história de um banco, né, isso é bem diferente. É muito, aqui isso é muito diferente, é muito bom. Sim, não, excelente. E você trouxe uma questão muito bacana aqui, que você contou pra gente como você se conecta pessoalmente, né, com a cultura do BTG. Sim. E aí você mencionou o seu time. Hoje você, como essa liderança que reflete muito forte, né, os valores do banco, né? Como que você transmite isso para o seu time? Assim, o banco ele tem essa questão da cultura, né, que vocês usam uma expressão aqui que é o partnership. Exato. De ter o protagonismo, de ter a performance, né? Como que você passa isso para o time? Que tipo de gestos, né, você leva para eles? Eu acho que isso também é muito natural do dia a dia. Eu acho que eu não passo falando abertamente para eles, olha, é isso, é no dia a dia. Eu sou uma gestora que eu dou feedbacks imediatos. Só que a gente tá assim, em determinados momentos eu falo, olha aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem essa oportunidade. Aqui você pode se posicionar assim. Aqui faltou esse protagonismo de você olhar. Pode trazer pra você. Não tem medo. Que é esse suporte que eu dou pra eles e que eu tenho também da alta liderança. Sim. Porque foi assim que eu me desenvolvi aqui. Sim. Como líder. Então é muito orgânico esse encorajamento. E é todo dia, é orgânico e é todo dia. Acho que não tem um dia que eu não falo para um deles essa coisa de encorajar, se apodera do seu cargo, se apodera do que você sabe muito do que você tá falando, então vamos lá pra reunião. E o que eu falo pra mim mesma também. Meu dia a dia, até porque a gente também, eu tenho reuniões que eu preciso eu me encorajar. E eu falo, cara, você sabe, você tá segura do que você sabe. Vai. É isso. Perfeito. Excelente, Lívia. E é muito legal aqui também fazer uma observação. A gente tem a oportunidade, né, aqui no podcast, na nossa rotina, né, na Lynch, de conversar com muitas empresas e com culturas muito diferentes. E a gente nota que existem culturas que, de fato, a empresa ela funciona mais na base das especialidades, com pessoas mais especialistas, né? Diferente do que a gente está falando aqui no BTG, que é uma cultura que gosta mais, né, que valoriza mais essa visão generalista, do pega lá e faz, a visão de dono, e não tem um certo e errado, mas tem aquilo que funciona melhor para a cultura de cada um. Sim. Mas o fato é, a cultura do BTG é uma cultura muito forte, muito sólida, todo mundo que você conversa aqui parece que ama o banco, você vê o tempo das pessoas aqui, é muito tempo que elas são de casa, ou seja, é algo que se consolidou, é algo que se mostrou forte, que atravessa o tempo. Sim. Então eu acho que isso tem que ser valorizado, né? A gente vê o que é, não o que se diz que é. Né? Exato. Então isso é bem legal, Lívia, muito legal. E aí uma última pergunta, né, dentro desse tópico, né, falando, né, do seu trabalho, da sua liderança, né, hoje você como diretora de contratos, né, como você vê que no seu papel que você contribui assim diretamente com os objetivos estratégicos do banco, sabe? Qual é o impacto que você vê que o seu trabalho gera assim no final do dia para o banco?
Acho que essa é uma das razões de que eu migrei para a área de contratos e que eu falo, é direto, né? E vir um contrato, vir um desafio e você entender o que o banco quer naquilo. Um dos exemplos, poxa, veio o contrato do Terminal BTG, que hoje é o sucesso, que é o terminal. Pô, Fila de espera e tudo. Exato, exato. E aí você olhar aquilo, são essas coisas que me dão um prazer do que eu faço e do dia a dia. Eu olhar e falar, caramba, galera, a gente vai ter que estudar aqui esse tipo de contrato, um name right, de contratos de um terminal dentro do aeroporto, e assim, mas você entender, cara, olha o que o banco vai fazer, olha como ele vai se posicionar agora, e hoje ver o sucesso que é, então assim, nisso, essa parte, né, técnica que eu valorizo muito e que eu vejo agregando, mas aí tem o valor de você pegar, daí eu acho que é o partnership, é a liderança, é o dono, de você olhar e ficar muito feliz de estar tocando aquilo e falar, cara, olha o que a gente vai fazer acontecer. Diante de um desafio. E eu falo sempre isso pra eles, eu falo pra o que tá tocando o contrato do Prêmio da Música Brasileira também, que foi super legal, olha que vai virar Prêmio BTG da Música Brasileira. E aí, eu sinto muito neles, assim, eles atuam com este gosto, entendendo o que eles estão agregando pro negócio. E desde o software que eles vão negociar, entender que o software ele vai ser da mesa de renda variável, onde o banco ganha o dinheiro dele, cara. Então, assim, você se sentir parte o tempo todo do negócio, do que o banco é. E conectando os pontos, né? Exato. Que coisa fantástica ali. Exato. E aqui você trouxe já alguns pontos aqui, a gente foi falando como plano de fundo, e muito sobre eficiência, né? Sobre coisas que você provoca o time, sobre o dia a dia, sobre essa praticidade, né? E você tem essa marca muito forte, né? A gente já se relaciona com você já há um tempo, e a gente vê muito forte assim, em você essa prática da governança, né, para os contratos, com os fornecedores, mas sempre de uma forma que não engessa o processo. Exato. A gente, até como fornecedor, né, do banco, vocês são um dos parceiros que a gente mais gosta de trabalhar, que a gente fala, caramba, que interessante, né? Um banco, mas eles não engessam. Não. É diferente, né, o tratamento, né? Então, queria muito que você pudesse contar também justamente como vocês equilibram essa agilidade, né, de controle, de governança, mas também com toda essa velocidade, né, dentro da cultura do BTG, do Banco de Investimento. É o grande desafio, que é a gente não deixar o pratinho do risco, né, porque eu sou governança, mas eu aprendi a fazer uma governança segura, mais ágil, e que acho que veio de uma dor mesmo, de trabalhar, de não ver as coisas andarem. Então, esse é um grande desafio, mas a gente se cerca. Assim, aqui é o fazer acontecer, é isso. Eu quero fazer, mas eu vou falar com a área de risco, eu vou falar com a área de segurança da informação, eu trago todo mundo pra mesa, eu vou fazer um negócio seguro, mas eu vou fazer acontecer. A instalação toda de um sistema, de tecnologia, tudo que a gente fez, a implantação de sistema e tecnologia na área foi isso. Eu quero, mas eu não posso ficar esperando um ano para implantar um negócio. Então vem aqui. E aí, aqui é muito isso e muito o seu poder de influência, né? De você ter bons relacionamentos, de áreas estratégicas. Então, acho que esse desafio é o maior. Muito bom. E você poderia compartilhar com a gente algum exemplo de melhoria de processo que você criou e que você vê que gerou impacto assim, direto em indicadores de eficiência na sua área? Assim, alguma coisa que diminuiu, que antes demorava mais tempo, agora demora menos? Algum ponto que, enfim, que você possa dividir? Aí eu vou fazer a propaganda de vocês. Eu acho que a vinda da Lindt foi um marco muito grande pra gente, tanto no BTG, tanto quanto no Banco Pan. Né, a gente fez a implantação nos dois, que é a eficiência, assim, do mais básico, que é alguém abrir uma demanda via sistema, preencher uma minuta automaticamente, que não só eu dou eficiência de tempo, mas eu diminuo erros humanos. Assinatura eletrônica com uma API, onde eu não tenho, não estou salvando o documento na rede, eu esqueci de colocar as coisas assim. Isso foi um marco muito grande pra gente, e de ter todos os controles de todos os contratos. Isso ainda aqui no BTG já tem 2 anos a implantação, mas ainda é algo que as áreas clientes vêm, elas perguntam quando eu falo, não, mas eu tenho esse sistema. Não, isso aqui eu também tenho, isso aqui eu consigo um relatório para vocês. Nossa, Lívia, que bom. Graças a Deus. É muito bom, é só o começo, eu quero muito mais que isso, eu acho que já melhoramos muito, mas eu ainda tenho sede de tecnologia. Eu quero o meu time focado no que é extremamente estratégico, eu quero que a tecnologia faça todo o operacional para a gente poder ser eficiente mesmo e focar no que a gente precisa.
Mas eu acho que esse foi a grande virada, assim, o grande marco da área de contratos, tanto no BTG quanto no Banco Pan, de a gente ter automatizações. Excelente, Lívia. E esse é um depoimento muito legal, porque aqui a gente está falando também de coisas que no final do dia impactam financeiramente o negócio, né? Diminuir o tempo de atendimento, né? Das horas que vocês gastam. Com certeza. Tem muitas variáveis ao redor. Eu acho que isso dentro de uma estrutura, né? Dentro de um banco, como a gente está falando aqui sempre, essas questões financeiras aqui dentro, é muito interessante de se dizer o quanto também pode economizar. Sim. Né? Bom demais, Lívia. E aí, flipando um pouco aqui o tema, o assunto, para a gente também falar aqui um pouco sobre formação de times, né? Tá. Você me comentou aqui quando você chegou, já tinha um time formado, né? Eu não sei se depois você precisou fazer reestruturações de time, se isso foi mudando, mas como foi para você essa construção de um time de alta performance como você tem hoje, né? E como que hoje seu time é visto aqui internamente, assim? Como que é para você construir e mantê-lo agora? Eu acho que a construção foi muito difícil, muito desafiadora, porque você construir time... Eu cheguei, o meu time tinha 2 pessoas, né? Hoje eu tenho 14. Então a gente já cresceu muito, mas acho que antes de ter 14 foi entender o que o banco queria e como eu podia formar esse time. E formar time é muito difícil, são erros e acertos. Então, assim, eu tropecei bastante no começo de contratações que não deram certo, pessoas que não tinham perfil. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco mais de um ano de um time que hoje roda redondo, de que eu consegui os perfis que se completam, porque não são todos iguais, eles são completamente diferentes, mas eles se completam. E hoje eles são vistos, né, muito, eu digo BTG e o EduPan também, eles são vistos, eles têm uma credibilidade com as áreas, cada um ficou especializado numa coisa, então um é muito requisitado, o pessoal do marketing vai em porque sabe que é ele que vai ajudar. Isso é um prazer, para mim é um prazer muito grande de ver eles evoluindo nisso. Aí se tem um que é do banking, não, se precisar qualquer coisa de cartões, você sabe com quem que vai falar. Facilities tipo assim, eu acho que hoje eles estão muito mais especializados, com a cabeça muito mais de resolver para o cliente, porque a gente tem essa dificuldade, né? O advogado é um desafio muito grande, o advogado ser descomplicado, o advogado estar dentro do negócio. Gosta você aprende porque você aprende o tempo todo que isso tem risco, isso é assim. Eu acho que sim, se eu puder falar hoje, o maior desafio do advogado nesse mundo mais moderno é ele desapegar da rigidez e tentar entender o negócio. E que tudo bem, vai ter risco. Vamos ver quem vai assumir, vamos ver o quanto esse risco vale a pena, é a medição do risco. Então eu acho, esse foi o meu maior desafio com eles. Eles estão hoje, assim, super bem. Eu acho que foi cada um do seu jeito, que chegou primeiro. E eu também cheguei assustado. Nossa, mas vai fazer isso? Sim, vai fazer isso. Mas tem esse risco, mas que vale a pena. Vai aceitar esse risco? Vai aceitar. É cultural. Isso também é cultural, da gente aprender como isso funciona. Exato, mas é muito legal isso que você trouxe, porque são anos, né, sendo formado, assim, pra gente olhar o risco. Né, na faculdade, a gente ficar, não, mas tem um risco. Tem um risco. Mas existir o risco não significa que não pode ser feito. Isso eu demorei uns anos, e depois que eu aprendi isso, assim, você deslancha, e dá um prazer maior de trabalhar. É verdade. Isso você não é o chato do jurídico, você não vira mais o chato do jurídico. Excelente. E Lívia, hoje, até pra gente dar uma dica aqui pra quem nos assiste. Se a Lívia hoje fosse buscar um profissional no mercado para trazer pro time dela, quais as características que esse profissional precisaria ter? Descomplicado. Primeira, galera, guardem isso. Descomplicado, eu acho que é o focado em resultado, a pessoa que tem, a pessoa que tem um perfil de liderança, e eu digo liderança, não tô falando de pessoas, mas de liderança das suas próprias atividades, de você entender, pegar aquilo e, cara, é isso que eu vou entregar. Eu acho que isso é bastante o perfil da minha equipe, é o perfil do BTG, e a pessoa que não tem medo porque aqui tem uma autonomia muito grande, a gente dá autonomia, que é o que faz a gente crescer. Eu tive autonomia, eu dou autonomia para eles, sempre com segurança, mas é o que vai fazer eles crescerem, o que fazer eu crescer. Então eu acho que é esse tipo de profissional que eu gosto e sempre procuro. Excelente, excelente. Que assume risco e vai para cima. E vai para cima. Excelente. 10 de 10, Lívia, isso é muito bacana de ouvir. Então, pessoal, peguem essas dicas, né? Principalmente quem são os profissionais que são mais jovens, que eventualmente estejam assistindo. Coisas importantes, né? Mente descomplicada, então assumir risco. É isso. Enfim, vem para cima. Lívia, e um outro
não posso deixar de mencionar aqui, né, até pela nossa relação, quanto que a gente já viu a forma como você trabalha também, você é uma pessoa que gosta bastante de olhar também para o futuro, né, que está muito antenada em tecnologia. Muito. Tá sempre provocando ali, isso é maravilhoso, né? E hoje o tema do momento é a gente falar de inteligência artificial. O mundo tá falando disso, todo canto você olha. Eu também, tô bem chata falando bastante. A Lívia tá o tempo todo provocando coisas sobre IA. E você tem até uma certificação, né, sobre IA, você fez curso sobre isso e tal. Fiz. E como que você vê hoje, né, a aplicação da IA na prática contratual? Onde você vê hoje que estão os pontos, assim, que... os principais pontos em que a IA pode ser aplicada, né? Como que você tá olhando para esse tema? Desde que eu tive aquele acordado, tipo, IA é o futuro, eu fui fazer o curso, eu fiz um curso na OAB de IA, e não só fazer o curso, mas como eu desbravei o mundo, assim, eu vejo vídeos, eu vou atrás, eu aprendo as coisas, porque eu entendi que, cara, isso pode, o que eu falei, eu quero o meu profissional focado no estratégico, a IA não vai substituir meus profissionais, mas ele precisa estar focado no que é extremamente estratégico, e a IA pode ajudar a gente em milhões de coisas, e a gente eu venho provocando bastante o time, e eles usando IA, eu também já virei uma dependente de IA, e que, cara, de coisas mais simples do dia a dia, às vezes a gente tinha 10 documentos, como é que eu leio 10 documentos e comparo o que está diferente com o outro? Se ele não é em Word, eu não consigo fazer o compare dele, não, mas eu tenho um em PDF, um que é de 1900, Guaraná com rolha, e que está assinado pelo cara que nem existe mais. Assim, isso daí é um exemplo que você demoraria 4, 5 horas e que em minutos a IA vai te dar. Ou você fazer mesmo a sua análise e colocar na IA e ver se o que ela fala. Óbvio, eu falo sempre para eles, coloque na IA, mas tenha o seu senso crítico. Olhe, confere, não é que você vai pegar a IA de olho fechado e vai mandar. Mas assim, a gente tem um super aliado do nosso lado, que é a inteligência artificial, que hoje consegue otimizar nosso trabalho, essa eficiência que eu quero, porque eu quero os meus funcionários focados no que é estratégico, de debruçar no contrato, de ter ideias diferentes, e a IA tá aí para ajudar. Eu acho que na vida de contratos, assim, é extremamente relevante. Eu tô falando isso no dia a dia. Eu ainda quero muito colocar IA como dentro dos processos, dentro dos sistemas, para ela ser, assim, algo default na nossa vida. Que é muito importante. A gente tem visto muito forte esse movimento das empresas, né, de dizer que elas são AI first. Então, até antes de fazer contratações de novos profissionais, se questiona assim, não, mas isso pode ser feito por IA? Antes de trazer uma ferramenta ou criar um novo processo, isso pode ser feito por IA? E essas provocações é o que tem feito com que as empresas cada vez mais absorvam na inteligência artificial, e a Lívia é um exemplo disso também aqui dentro do banco, né? Muito legal a forma como você tem tocado as coisas. Lívia, aqui a gente já falou então de vários temas, falamos de futuro, falamos de inteligência artificial, falamos de times, formação de times, e aqui eu queria te perguntar algumas coisas agora sobre bastidores, assim, curiosidades, né? Da sua posição, né? De quem trabalha de fato num banco de investimento, que já teve chance até de negociar contratos em outros países, né? Sim. Eu queria muito que você contasse pra gente também, é uma super curiosidade, uma coisa diferente, né, para vários dos profissionais que nos assistem aqui. Você já teve chance de negociar contratos internacionais. Sim. Então eu queria muito que você pudesse falar pra gente dessa experiência, né? Como que foi essas negociações, o quão desafiador foi, e o que você enxergou de diferença em relação a como se pratica no Brasil? Esse sempre foi um grande desafio, acho que pessoal meu, de chegar aqui. Eu sabia que o BTG tinha a parte internacional, mas acho que eu cheguei num momento onde o BTG estava olhando além do Brasil e falando, eu vou expandir. Isso já não é novidade, porque toda semana a gente compra um banco, e eu acho que a experiência mais, assim, desafiadora e que está sendo, né, foi a compra do FIS, o Banco de Luxemburgo, no qual a gente montou o BTG Europa, e no começo do ano eu assumi a área de contratos de lá. E super, assim, também é um desafio cultural, apesar de que o BTG Europa hoje já está todo moldado a cultura aqui, mais de negociação de contratos, a parte o meu time, eu não tenho time lá, né, o time fica todo aqui no Brasil, eu tenho uma pessoa que é destacada para o internacional, e a gente está em implantação, mas é um desafio de entenderem a adaptação deles para o Brasil. Hoje a gente tem um sistema, tudo muito redondo, então assim, é um desafio da mesma governança de quando eu cheguei aqui, que é você chegar num banco novo, de que era
O banco já tinha muitos anos, tem todo um legado de você chegar lá, entender o que tem, o que eu posso trazer para cá, explicar para eles o que eu posso agregar de valor e trazer aqui dentro. A gente já passou dessa etapa, mas foi bastante desafiador mostrar de que eu podia estar lá. E aí a gente conseguiu assumir. Em março, eu e a Juliana, a gente foi para lá para se apresentar e para assumir de fato. E agora tá rodando super, super bem. Nossa, então além de todos os desafios, ainda tem questão de cultura, imagino que idioma, várias barreiras ali. Sim. Mas é muito legal. Bom, um desafio bom. Abrindo ainda mais o leque, né? Exato. Que legal, Lívia, maravilhoso. Que legal a sua história, a sua experiência, esse leque de coisas que você já viveu aqui. E muito obrigado por essa generosidade de poder dividir com todo mundo que nos assiste aqui também. E Lívia, e pra gente caminhar aqui pro nosso fechamento, a gente tem aqui o costume, dentro do Lynch Insights, de ao final de cada episódio, a gente fazer o que a gente chama de insights rápidos. Então a gente faz uma pergunta rápida pra você, e aí você responde com a primeira coisa que vem à sua mente, sem pensar muito, que a ideia é pegar de fato ali o que tá, né, na sua mente, no seu coração. Então vamos lá, minhas perguntas rápidas pra você. Qual livro você indicaria para quem quer começar a trabalhar em um grande banco dentro do mundo de investimentos? Eu gostei muito de Inteligência Emocional para Líderes, do Daniel Goleman. Legal, baita livro. 2, que conselho você daria para um profissional jurídico que está com medo de fazer uma transição de carreira? Se joga. Não tenha medo. Legal. E para outros líderes que estão caminhando em formação, construindo os seus times, qual o maior conselho que você daria para eles? Nossa, esse de ter paciência e enxergar o outro. Acho que enxergar a outra pessoa, a gente enxerga tudo na nossa perspectiva, na nossa história, e a gente desapegar do que a gente é e olhar o outro com esse olhar livre de julgamentos para liderar pessoas, acho que isso é fundamental. 10 de 10. 10 de 10. Muito bom, Lívia. Olha, muito obrigado aqui pela participação no Lynch Insights. A gente fala muito aqui sobre generosidade, sobre o quanto a gente agradece as pessoas que vêm aqui nos exigir. Muitas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, então depois deixa o seu like aqui, comenta se alguma parte da sua vida ressoou com a história que a Lívia trouxe aqui para nós. E Lívia, eu quero te agradecer uma vez por aceitar o convite, tá bem? Você que assistiu e ficou com a gente até aqui, fique de olho nos próximos episódios. O Lynch Insights está recheado de novidades. Como vocês viram, a gente é um podcast itinerante, cada dia a gente está gravando em um lugar. A ideia é sempre estar próximo das pessoas que nos recebem, então a gente se vê na próxima. Se inscreve no canal, não deixe de deixar o seu like aqui e a gente se vê na próxima. Um abraço!